um dia. Vamos cantar o hino Feliz com Jesus, 230, número 230. Vamos cantar os dois primeiras estrofes e mais o coro. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Demonstre sua felicidade. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Vamos cantar o hino 453. 453. Para aqueles que não têm inário e forem visitas, existe ali atrás alguns inários que estão à disposição de vocês. 453, Amor no Lar. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre o amor no lar. Com amor, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana. Na choupana há prazer, com amor no lar. Ódio e mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz com a
Com amor. Com amor. Com amor. Não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar, vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar, com amor, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Amém? Que seja de fato o que reina em nossa vida e em nosso lar, o amor. Venha entre nós morar, o hino subsequente 454. Venha entre nós morar. Vem, ó Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, se com mamãe e com papai, vem no Senhor abençoar. Em afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando a manhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Uma boa noite a todos. Deus está muito feliz com a presença de cada um de nós aqui na sua casa de oração. Que todos sejam bem-vindos e se sintam felizes aqui na casa do Senhor. E com entusiasmo e alegria para honrarmos o nome de Deus, fiquemos em pé para cantar o hino 477, Canção da Vida. Querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás.
ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida. Busquemos ao Senhor nosso Deus com os joelhos no chão. Maravilhoso Deus, amorável Pai, somos nessa noite imensamente agradecidos a Ti, Senhor, pela manhã, pela tarde que nos deste e agora, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque não nos faltou o ar para respirar, o que comer, o que vestir, uma condução para nos transferir de um lado ao outro. Obrigado por Tuas bênçãos profícuas que Tens dado a cada um de nós a todos os momentos de nossa vida. Mas nesse momento, obrigado, Senhor, porque viemos aqui adorar, engrandecer, exaltar o Teu nome. Cada casal aqui presente, cada esposo e cada esposa, saia daqui convicto que ouviu uma mensagem através do Teu servo, mas oriunda de Ti, Senhor. Se for o pastor Andrade, para que seja um instrumento em Tuas mãos nessa noite. E o que ele falar, Senhor, possa ajudar-nos a termos um convívio melhor. E cada cônjuge aqui presente saia tendo a certeza que Tu tinhas uma mensagem especial para eles, Senhor. Continua conosco, ser convidado a nos abençoar. É o que nós te pedimos em Jesus, o nosso Senhor e nosso eterno Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus, nesse momento, será louvado pela irmã Guiomar. E que assim seja para a honra e para a glória de Deus. Deus está aqui. Ele sempre vê suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui faz ouvir toda a criação e os céus glorificar no seu santo Deus. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Ele sempre vê suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui faz ouvir toda a criação e os
céus glorificar no seu santo Deus. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Ó Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. E glória para Obrigado, irmã Guilmar. Essa música bonita nos aproximou mais de Deus. Boa noite a todos. Quando aqui cheguei, uma irmã disse: pastor, veja só como Deus está mandando noites muito agradáveis para nós. Parecia que ia chover a semana toda, né? Mas estamos tendo noites muito agradáveis e eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. Nós iniciamos a semana falando sobre as 5 linguagens do amor. Nesta semana da família, cujo tema é Minha Vida nas Mãos de Deus. No domingo, nós abordamos o tema A Progressão da Intimidade. E ontem falamos sobre bebendo do seu próprio poço, que é a orientação de Deus. A orientação de Deus não é que nós bebamos de poços alheios, cisternas rotas. Não, nós temos o nosso próprio poço. E é dali que nós devemos sorver os deliciosos copos do amor que Deus nos reservou. Hoje à noite queremos falar um pouco sobre a sexualidade à luz da Bíblia. Uma visão bíblica da sexualidade humana. Na realidade, meus queridos irmãos, a Bíblia e a sexualidade, o ser humano na Bíblia é visto em sua totalidade. Deus, ao tratar com o ser humano, ele não trata em partes, mas na sua totalidade. Há alguns dias atrás, eu creio que os irmãos acompanharam um programa da Novo Tempo, que posteriormente foi criticado, não bem criticado, mas foi feita uma certa zombaria em outro canal de televisão famoso, um programa de humorismo, e eles ali começaram a fazer um deboche a respeito daquilo que havia sido falado na Novo Tempo por aquela sexóloga. E quando eu estava viajando daqui para Peruíbe, o telefone tocou, o meu celular, e lá alguém preocupado falando: pastor, por favor, o senhor chegando aqui em Peruíbe, venha à minha loja. É uma pessoa que se converteu, ele se converteu, mas o sócio dele, que é o irmão dele, não se converteu. E agora ele estava falando: pois é, apresenta isso agora lá na igreja. Eu quero ver o que a igreja vai falar a respeito disso. Veja o que foi falado. E aquele membro novo, recém-batizado, moço muito rico, inclusive quando ele se converteu, o dízimo da igreja de Peruíbe
dobrou com o dízimo dele. É uma pessoa realmente que se converteu e converteu também o seu bolso ao Senhor. Então, eu pelo telefone falei para ele: fique tranquilo, não fique preocupado. Eu só vou te dar uma dica. O mesmo Deus que fez a nossa cabeça, os nossos olhos, as nossas mãos, fez as outras partes também. Claro, é o mesmo Deus. Não se preocupe com isso. E nós vamos conversar. E eu fui à loja dele, chegando lá, fui lá conversar e expliquei. Falei: uai, quer dizer que se você faz um comentário sobre a sua mão, que Deus criou e fez os seus dedos, tudo, você não pode comentar sobre o sexo, que também é alguma coisa criada por Deus? Então na Bíblia, o ser humano é visto na sua totalidade, irmãos. Pés, mãos, todos. E esta semana alguém ainda me perguntou: Deus, quando fez o homem, ele fez completo todo o seu corpo? Sim, irmãos. Deus, com as suas mãos, ele formou do barro todo o corpo. É assim que diz a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada diz que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem. E Deus se abaixou ali, irmãos. E ele foi formando cada parte do corpo. Ele fez o estômago, fez o pulmão, fez tudo direitinho. E depois que estava ali o boneco deitado, ele soprou nos narizes, nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. É isso que explica a Bíblia. É isso que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus é clara nessa parte. Às vezes é torcida. Às vezes pegam-se textos assim, esporadicamente, sem análise profunda, teológica do texto, sem uma análise sistemática, e às vezes surgem ideias diferentes. E eu achei muito interessante quando a Novo Tempo respondeu àqueles que estavam fazendo deboche do que tinha dito, e deu uma resposta à altura. E eu fiquei muito feliz que a mesma resposta que a Novo Tempo deu, era aquela resposta que eu tinha na cabeça. Mas na cabeça de algumas pessoas, sexo é coisa suja, que não se deve falar, que não se deve conversar. No entanto, a Bíblia nos ensina algo precioso, e é sobre isto que nós queremos estudar nesta noite. A Bíblia tem uma atitude positiva para com o sexo. Curvemos a nossa fronte e vamos pedir que o Espírito Santo nos dirija nesse estudo que faremos. Pai eterno, louvamos o teu nome e te agradecemos, porque o Senhor nos salvou completamente. Agradecemos pelo teu amor para conosco e a maneira como fomos formados. Agradecemos-te, querido Deus, por tudo de bom que o Senhor nos dá. E pedimos-te perdão por nossas falhas e faltas e pecados. Pedimos-te, querido Deus, que tu nos ajudes agora com o teu bom Espírito Santo. Que uma vez mais ele seja enviado aqui à nossa igreja para nos ensinar, para nos instruir. Que falemos palavras que sejam as tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro milagre de Jesus foi realizado num casamento. Todos nós sabemos disso. Deus, ao criar o homem, lá no céu, ele realizou o primeiro casamento, Adão e Eva. Durante esta semana já falamos um pouquinho sobre este assunto. Adão, ao dar nome aos animais, ele percebeu que para ele não havia uma companheira. Era propósito divino que ele sentisse falta. Deus queria que Adão sentisse falta de alguém que estivesse ao seu lado, ajudando-o, fortalecendo-o. E então Deus formou Eva e trouxe para Adão. E quando Jesus veio aqui à terra, o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Por que será? Será que tem algum objetivo isto? Será que
que havia alguma coisa que Cristo estava querendo ensinar-nos, ensinar para todos nós a respeito do casamento? Eu tenho certeza que sim. Foi de propósito que ele fez isto. Ele foi àquele casamento e de repente surgiu ali algo inesperado. Faltou alguma coisa estava faltando. E agora os pais da noiva, as pessoas próximas à noiva, seriam tremendamente envergonhados porque estava faltando vinho. A bebida principal. E Maria, mãe de Jesus, foi falar com Cristo. Foi falar com Cristo porque Cristo era parente das pessoas. E de uma forma indireta, ele também seria afetado. E Jesus Cristo transformou água em vinho. Irmãos, é possível que no seu casamento alguma coisa esteja precisando ser transformada. Possivelmente tão difícil como seria transformar a água em vinho. Só um milagre, só por Deus. De repente você alguma vez já se ajoelhou e disse: Senhor, eu acho que não tem jeito. A minha família, no meu lar, as coisas estão assim tão ruins, Senhor, que não tem jeito. De repente você esteja pensando nisso. Só um milagre, Senhor. Pois peça esse milagre. A tempestade da sua vida, Jesus pode acalmar. Ele pode dar um jeito. Assim como ele deu um jeito lá no casamento de Caná na Galileia. Ele está pronto. O interesse por Cristo nos casais, nas famílias, é muito grande. O livro de Cantares é um poema de amor. O livro de Cantares foi escrito para que nós compreendamos o que é o verdadeiro amor. A Bíblia, meus queridos, não é um manual sobre sexo, mas é autoridade no assunto. Não é um manual, mas aquilo que ela fala com autoridade. E é autoridade máxima. De modo que hoje não é pastor João Andrade que vai falar. Eu vou deixar que a Bíblia fale aquilo que ela tem a dizer com autoridade a respeito do sexo. O sexo pode tornar-se bom ou mal, dependendo de como o ser humano escolhe utilizá-lo. Se você escolher utilizar o sexo fora do casamento, está perdido. Só vai ter desilusão, aquilo que falamos ontem. Você vai ficar triste, aborrecido, consciência pesada, magoado, vai perder seu dinheiro, perder sua fortuna, perder os amigos, não vai mais ter coragem de fazer, de testemunhar, não vai ter alegria mais de cantar, não vai ter mais prazer na vida, a sua vida será de mal a pior. Você não vai se sentir bem, a sua consciência vai estar constantemente doendo. Quando você deita para dormir, vem os pensamentos, vem o remorso, vem aquilo que você está fazendo de errado. Agora, dentro do casamento, o sexo é bom. É bom e deve ser praticado, irmãos. Porque não adianta ser bom se você não praticá-lo. A gente tem que falar bem claro, irmãos. Porque alguns, às vezes, ainda têm aquela ideia da igreja popular que o pecado original não foi Adão e Eva comer o fruto proibido que Deus havia proibido. O pecado original foi o sexo. É assim que ensina a igreja popular. Mas não. Nós vamos provar hoje pela Bíblia que sexo é coisa boa. E Deus deu para nos dar prazer e alegria. Deus criou o sexo não só para a procriação, mas também como um meio de prazer, comunicação e unidade. Então, o sexo existe
para nos dar prazer também. Não só procriação. Você tem que sentir prazer de praticar o sexo com a sua esposa, com o seu esposo. É através do sexo que Deus quer que nós nos comuniquemos um com o outro. A comunicação total está ali. E se não está acontecendo, alguma coisa está falhando. E você precisa descobrir o que é que está falhando, para não ser comunicação total. Produz unidade. Quando algumas briguinhas ocorrem, quando existe alguma dificuldade, nada como resolver, fazer as pazes, ir dormir gostoso e praticar o sexo. Aí ele produz a unidade. Isto é uma bênção, irmãos. Não existe nenhum tabu, não deve existir nenhum tabu. Você deve compreender que Deus fez isto para que servisse de prazer, comunicação e unidade. Olha só o que diz Provérbios 5, versos 18 e 19. Use bem essa bênção que você recebeu, a capacidade sexual. Aproveite o prazer que ela pode lhe dar através do amor de sua esposa. Ela deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora. Está vendo? Aproveite o prazer que a sua esposa lhe dará. Continuando. Os abraços e carinhos de sua esposa devem ser o seu prazer, a sua satisfação total. A Bíblia viva. Então, meus queridos, Deus quer que nós tenhamos alegria, felicidade e prazer ao praticarmos o sexo com a nossa esposa. A sexualidade foi ordenada para a procriação também para a procriação da raça humana no contexto do casamento. Gênesis 1, verso 28, Deus disse, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Como é que eles seriam fecundos se não praticassem sexo? Então, o problema do pecado original não foi o sexo. Foi realmente comer do fruto que Deus havia proibido, de uma determinada árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Mas não tem nada a ver com sexo, irmãos. Olha lá, Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus deu a ordem para que o homem fosse fecundo. O sexo é intrinsecamente bom. Não existe maldade. Eu me lembro, e acredito que muitos dos irmãos que aqui estão, que são mais ou menos da minha idade, se lembram que nossa época de criança, muitas vezes nós não podíamos nem falar essa palavra sexo. Não podia. E perguntar alguma coisa para o papai e tal, era um tapa na cara. Não podia. Era proibido falar sobre o assunto. Não dava. A minha mãe, graças a Deus, ela era um pouco diferente do meu pai. Ela já tinha uma abertura maior e muitas vezes ela conversou conosco a respeito do assunto, nos orientou, mas assim muito lá, assim longe mesmo. Por quê? Era um tabu, não podia conversar sobre isso. Hoje está diferente. Infelizmente, hoje está até avançado demais. Algumas coisas que estão ensinando para as crianças nessas escolas por aí, alguns manuais, as professoras que me digam aí, graças a Deus nós temos as escolas adventistas que ainda preservam princípios e morais e tal, mas nas escolas por aí a coisa está muito ruim. Aonde já se viu para meninos de
11, 12 anos, distribuírem certas coisas para evitar filhos. A coisa foi de 8 a 80. Saiu de um lado e foi para o outro, abertamente, coisas não recomendáveis. Mas o sexo, meus queridos, intrinsecamente, é bom. Deus viu que o homem precisava disso. E por isso ele fez. E Deus é sábio demais para fazer uma coisa errada, uma coisa feia. E viu ele que tudo era muito bom e belo. Agora, existem alguns princípios com respeito ao sexo que a Bíblia traz. E eu vou apresentar esses princípios da Bíblia, irmãos. Não é pastor João Andrade que está falando, é a Bíblia. Primeiro, o sexo deve ser desfrutado no casamento. Bom, sobre isso nós já falamos amplamente aqui, já temos tratado quase todas as noites, tenho mencionado isto. Porque é muito importante que nós saibamos. É o que a Bíblia diz. Olha só o que diz Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, Deus abençoou Adão e Eva e disse para que eles praticassem o sexo. Gênesis 4, verso 21. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, mais um texto. E coabitou Caim com a sua mulher. Veja, com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Mais um texto. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Então, sexo praticado dentro do casamento. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu o quê? Concebesse e teve um filho. Então, nós vemos aí, o sexo praticado dentro do casamento é bom. É necessário para a união, para a felicidade conjugal. O segundo princípio, o sexo é uma responsabilidade marital no casamento. O que quer dizer isso, pastor? Responsabilidade marital no casamento? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do que é isso. 1 Coríntios 7, 2 a 4. Cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Notem, não está dizendo que pode ter 2 esposas ou 2 maridos. Cada um tenha a sua própria esposa, o seu próprio marido. Um vivendo com o outro. E o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, um próximo texto diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Então, quando você casa, você não é dona mais do seu corpo, é o seu marido que é o dono. Mas continua, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Como que é isso daí, pastor? Quer dizer que então, quando eu caso, quem vai mandar em mim é a minha esposa e eu vou mandar nela? Não, aqui está se referindo no caso do sexo. Você, porque o que tem ocorrido, irmãos, às vezes e muitas vezes nós pastores temos que dar conselhos e tal, e algumas pessoas vêm e falam: olha, pastor, a minha esposa vive com dor de cabeça, pastor. Não está disposta, porque é isso, porque é aquilo. O que eu faço? Eu sou muito tentado, às vezes, a ter uma filial.
O senhor não acha que Deus perdoa? Realmente, às vezes as mulheres precisam atentar para este texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 2 a 4, qual fala que elas devem respeitar a vontade do marido e estarem prontas para atendê-lo. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, às vezes os maridos, por não entenderem, e amanhã à noite eu vou falar um pouco sobre esse assunto, o que é a mulher, o que é o homem, porque tem algumas pessoas que já estão casadas há 20 anos, mas não conhecem ainda o que é uma mulher, o que é um homem, e nós vamos tratar desse assunto amanhã. Então, alguns homens, às vezes não percebem que se eles querem fazer sexo à noite, eles têm que começar a fazer o sexo pela manhã, cedinho, quando saem de casa, ao se despedir e ir para o trabalho. Durante o dia todo, pastor, ele me trata com brutalidade, estupidamente, e à noite ele quer fazer sexo comigo. Não dá. Impossível. Então, meus queridos, tanto o homem como a mulher não devem negar, mas todos os dois têm responsabilidade de preparar no ninho, que falamos ontem. A preparação do ninho, o carinho, a maneira como você conversa, como você trata a sua esposa, a maneira como você trata o seu esposo, isso vai indicar que você vai ter a carta aberta, tudo pronto no momento que você desejar. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Às vezes o casal fala, não, vamos nos dedicar à oração. Está dizendo ali, olha, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo é bem claro. Ele diz que o homem e a mulher, eles devem ajuntar-se novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele sabia, o apóstolo Paulo. E olha que ele disse uma ocasião que era bom que todos fossem como ele. Porque Paulo possivelmente, dizem os teólogos, não sabemos ao certo, mas possivelmente ou ele era viúvo, ou havia se separado quando ele resolveu seguir a vontade de Deus. A sua esposa, de repente, mundana, não quis mais saber dele. E ele disse que para servir ao Senhor, quem sabe seria bom que todos fossem como ele, que ele estava só. Mas se você vai se sentir abrasado, é melhor que você se case, diz o apóstolo Paulo. E aqui ele diz que Satanás está esperando que você fique fora do alcance do Espírito Santo para tentá-lo e levá-lo ao pecado. E então você tem que estar sempre junto de sua mulher. Bem, irmãos, existem no mundo aí algumas distorções sexuais. De repente, aqui em Joinville, né, na igreja central, não tem acontecido caso nenhum dessas distorções. Mas nós temos visto que não somente no mundo, mas inclusive na igreja, tem ocorrido alguns casos de distorção sexual. E eu vou deixar que a Bíblia agora apresente este assunto. A primeira distorção sexual, sexo anal. O que a Bíblia fala sobre isso?
Romanos 1, 26 e 27 diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Eu acho que os irmãos deveriam, aqueles que não têm ainda esses textos, deveriam anotar. Porque hoje em dia, esse assunto está na mídia, esse assunto está comum, e muita gente está sendo arguída, inclusive alguns pastores até ficaram preocupados de falar sobre determinados assuntos, com medo, porque a lei está grave, a lei está pesada, tentando amedrontar os pastores. Mas aquilo que está na Bíblia, irmãos, a gente vai ler, a gente vai falar e não tem problema. Se vier a perseguição e for preso, vai ser preso. Se tiver que morrer pela causa do Senhor, vai morrer pela causa do Senhor. Mas o que tem que se falar, tem que se falar. Veja, a Bíblia está dizendo ali que algumas pessoas se entregaram a paixões infames, trocando, mudaram o modo natural, a maneira. Deus formou Adão e Eva, macho e fêmea, homem e mulher, diferentes, e os uniu. Diferentes. Não é união de iguais. Diferentes. Mas o homem está trocando o natural por outro contrário à natureza. Outro texto, continuando o mesmo texto. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Olha só, a palavra de Deus chama de torpeza este costume. Homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. A Bíblia chama de erro e diz que eles serão punidos. Então, não é palavra de pastor, é a palavra de Deus que está dizendo. É a Escritura Sagrada que está falando. Homossexualismo é outra distorção sexual. Alguns falam que é doença, alguns dizem que nasce com isso, alguns dizem, falam. Eu vou falar o que diz a Bíblia. O que fala a Bíblia sobre o homossexualismo? Levíticos 18, 22 diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É o quê? A abominação. A Bíblia chama de abominação. A Bíblia é clara. Não erreis, 1 Coríntios 6,10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meus queridos, aí está os efeminados, os sodomitas, que é a mesma coisa. Eles estão na mesma lista dos ladrões, dos avarentos, dos bêbados, dos fofoqueiros. Veja, irmãos, não, pastor, eu adulterar jamais. Agora gosta de uma fofoca. Oh, barbaridade, uma fofoca. Ó, maldizente está na mesma lista. Os bêbados também, né? A gente muitas vezes é muito pronto para condenar bêbado, né? Condenar maconheiro, esses maconheiros não prestam e tal, né? Bêbado. Mas olha lá, está na mesma lista. Roubadores, diz o quê? Não herdarão o reino de Deus. Então é a Escritura Sagrada. Mas e daí, pastor? Como é que nós vamos tratar se chegar aqui um efeminado, se chegar uma lésbica? Como é que o senhor vai tratar? Com carinho e amor. Vamos receber com muita atenção. A mesma atenção que eu dedico para os irmãos, vou dedicar para eles. A mesma.
Não mais nem menos. Os senhores estão entendendo? Porque eles querem ser tratados ainda de uma forma melhor. Eles não admitem que não sejam tratados diferentes, inclusive. Não. Serão tratados da mesma forma como tratamos, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, como tratamos com todas as pessoas, todos os pecadores. E assim como Deus nos trata, como eu devo ser tratado também. Bestialidade. Ô pastor, mas será que tem isso daí também? Nossos arraiais? O que é isso? Bestialidade. Levíticos 18:13 diz: nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. É confusão. Não dá certo, está errado. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, e o seu sangue cairá sobre eles. Isso serve para a mulher e serve para o homem também. Era a lei naquele tempo. Claro que hoje não existe mais esta lei, mas infelizmente às vezes algumas pessoas defendem, algumas pessoas, acredito eu que não dentro da igreja, mas mais fora da igreja, defendem a bestialidade. Distorção sexual chamada fornicação. O que é a fornicação? Atos 15:29, a Escritura Sagrada fala que vós abstenhais da fornicação. E em Efésios 5:5 nós temos uma abertura para... Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que é a fornicação? É o sexo antes do casamento. Então, aí está, meus queridos. Não, nenhum fornicador. E veja, ele está na lista do impuro, do avarento, do idólatra. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a Bíblia deixa bem claro. Ali estão. Comparado a um homicida. Comparado, está junto com os feiticeiros, os idólatras, ali estão os fornicadores também. Por quê? Será que Deus estava querendo privar o homem de alguma coisa boa? Será que Deus, com o seu coração tão amoroso, não é? Ele estava querendo negar alguma coisa gostosa para o homem, para a mulher, que ela deveria aproveitar mesmo antes do casamento, e Deus está negando isto? Será que é isso, meus queridos? Claro que não. O que Deus queria é que você não passasse pelas angústias, pela desconfiança, que você não tivesse os ciúmes que tem, porque agora você fica pensando, bom, se ela fez comigo, possivelmente fez com outro. Deus queria que você não passasse por essa. E é por isso que Ele proíbe. É por isso, porque Ele nos ama. E Deus, eu volto a dizer, é sábio demais para errar, para fazer alguma coisa errada. Quando Ele diz uma coisa, não faça, é para não fazer, porque Ele sabe que aquilo é melhor para nós.
Muito bem. Agora eu vou responder algumas perguntas. Desde que nós iniciamos a nossa semana, algumas perguntas chegaram para nós. E como são perguntas que de repente ocorrem com a igreja, eu vou fazer as perguntas e vou responder. Não é que eu vou dar oportunidade de vocês fazerem aqui agora a pergunta. Eu até, no momento, até pensei em fazer isso, mas é que de repente pode surgir alguma pergunta que eu não saiba responder, eu vou me atrapalhar aqui, e eu gosto de ter a coisa meio estudadinha para não dar bola fora. Mesmo assim, de vez em quando a gente dá, né, pastor? Que dirá então de improviso. De improviso é só com o Faustão lá. Bom, falaram para mim o seguinte: pastor, o senhor apresentou 5 linguagens do amor. Mas eu já quebrei a cabeça com meu esposo aqui e não acho nenhuma dessas daí. Porque o meu esposo é um ogro. Tem alguma linguagem do amor para um ogro? Hã? Só a Fiona? Pois é. Irmãos, é possível que não haja uma específica, de repente, que para ele todas elas são iguais. Então não tem problema. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para você, mas se a sua esposa ou seu esposo não tem assim uma especial, não se incomode com isso. Procure desenvolver todas as 5 que você vai ver que ele ou ela ficará muito feliz, ficará muito satisfeito. Uma outra pergunta que nos chegou à mão, eu já acabei de responder com o sermão que fiz, com respeito a algumas pessoas que têm certa dificuldade para explicar, inclusive para os filhos, a respeito desse assunto do sexo. E, pastor, mas eu acho que meus filhos e tal, falar sobre isto, se ele perguntar para você, se ele fizer uma pergunta a respeito, se ele vier com uma questão, responda. Não vá além daquilo que ele perguntou. Não tente criar curiosidade na mente da criança, do juvenil, né? Não faça isso. Mas se ele te perguntou, responda com sinceridade. Eu achei interessante que quando eu estava fazendo o 2º ano do técnico de contabilidade, na minha classe havia um mocinho que era filho de professor do colégio, e um dia no portão do colégio ele me segurou e falou assim: João, me fala, ele tinha seus 17, 18 anos por aí, João, me fala, o que é esse assunto de masturbação? Imagina, irmãos, filho de professor do colégio, e não sabia. Não tinha ideia. Eu expliquei para ele, graças a Deus ele veio perguntar para mim que eu era adventista, era um moço cristão, e ele não foi perguntar para outros colegas por aí. E eu pude responder para ele, pude explicar para ele, mas eu fiquei pensando, que coisa, por que será que os pais, por que será que ele não teve coragem? Eu fui perguntar abertamente para minha mãe, eu quis saber, e mamãe me explicou. E me explicou as razões por que um jovem não deve praticar este ato. Não deve fazer isso. Porque afeta terrivelmente a mente. Ali o desgaste é sobrenatural. E quando eu trabalhava no estado de São Paulo, uma ocasião, logo após o casamento,
de 2 bonitos jovens da igreja. Ele, um moço forte, ela uma moça loira, bonita. 15 dias depois da lua de mel, ela veio desesperada conversar comigo. E ela disse: pastor, o meu marido não consumou nada. Ele fica um pouco ali comigo e depois vai para o banheiro. Ele só quer saber de masturbação. Pouco tempo depois eles estavam se separando. Não havia condições de viver. A Escritura Sagrada é clara na maneira como devemos fazer o sexo. E este não é um método recomendado pela palavra de Deus. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, poderão escrever ou falar comigo, e nós vamos respondendo estas perguntas no decorrer daqui até o final da semana. Algumas pessoas têm sugerido: pastor, seria possível que o senhor fizesse uma reunião só com os homens e a sua esposa fizesse uma reunião só com as mulheres? Se realmente, para que os homens e as mulheres se sentissem livres para fazer perguntas e tal, trocar ideias, se realmente os senhores quiserem, nós poderemos pensar e poderemos organizar uma reunião assim. Então, conversem daí com o seu pastor, ele vai vir conversar comigo e vamos ver a viabilidade de fazermos uma reunião assim. Encerrando a reunião de hoje, eu quero apresentar o último texto que está em Hebreus 13, verso 4. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mas pastor, o meu leito já não é mais um leito cheio de honra. Pastor, eu já adulterei. Pastor, eu já fiz coisas, o senhor nem imagina o que eu já fiz na vida. Nunca mais, pastor, o meu leito será um leito puro. Eu fui longe demais. Eu quero dizer para você, meu querido, tira esses pensamentos da sua cabeça. Jesus fez um milagre em Caná da Galileia, porque Ele queria que você soubesse que Ele ainda é poderoso para fazer o mesmo milagre hoje. Ele pode ajudar você. Basta que você peça perdão, que com sinceridade você se humilhe diante de Deus e diga: Senhor, perdoa-me, e Ele te perdoará. Ele vai tornar o seu leito puro, perfeito, como se não tivesse acontecido nada. Ele vai ajudar você, mas você tem que fazer isso com sinceridade. Você tem que confessar. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, e Ele promete lançar lá nas profundezas do mar. Então, meu querido, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe mancha que Deus não possa tirar. Tudo é possível se você se humilhar, se você se arrepender, humildemente confessar e dizer: nunca mais. Me ajude, ó Deus. Faça com que eu permaneça fiel a Ti até a Tua volta. E você ficará fiel, será puro, perfeito, assim como Davi se tornou perfeito ao se humilhar diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É meu sincero desejo e oração. Amém. Vou pedir, irmã Guilmar,
e ela vai cantar mais uma música para nós. O título da música é Meu Pecado. O perdão do pecado. Que realmente você sinta enquanto ela estiver cantando que Deus perdoou o seu pecado. Mais uma vez estou aqui, cansada de tentar. Lutas vêm no meu viver e sinto-me tão só. Tentei ser forte, resistir, pequei, muito triste estou. Mas um dia chega ao fim, eu venho a te pedir. Pai, vem dar-me teu perdão. À tua frente está o meu pecado, sim, o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim, segura-me pra repousar um pouco no teu poder. E assim dormir em paz. Por mais que eu tente em meu viver sozinha caminhar, meus passos tropeçando vão, sem forças pra avançar. Mas quando volto a ti, Senhor, suplico teu olhar, teu rosto inclina para mim, disposto a me ajudar. Pai, vem dar-me teu perdão. À tua frente está o meu pecado, eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim, segura-me pra repousar no teu colo descansar. E assim dormir. Pai, vem dar-me teu perdão. À tua frente está o meu pecado,
Levantai-vos para a oração final. Querido e bondoso Deus, nosso eterno Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos muito, Senhor, porque apesar das nossas vidas serem vidas, às vezes, distantes de Ti, Tu nos amas, estás sempre com os braços abertos para nos receber, e por isso nós queremos Te louvar, Senhor. Agradecemos-Te, ó Pai, pelos momentos que passamos estudando a Tua Palavra nesta noite. Agradecemos-Te porque o Senhor revelou em Tua Palavra aquilo que é o melhor para a nossa vida. Pai querido, ajuda-nos individualmente, cada um de nós, que possamos receber de Ti o Teu perdão, a Tua ajuda, que possamos ter lares felizes, lares abertos, onde o Espírito Santo tenha prazer e os anjos possam entrar e possam abençoar-nos. Querido Deus, nós Te suplicamos que Tu afastes o inimigo para longe das nossas casas, longe dos nossos lares, e que o amor de Deus, a paz do céu, a bênção do Espírito Santo seja sempre abundante na vida e no lar de cada um de nós. E um dia, Senhor, que todos nós estejamos prontos e preparados para morarmos naquela casa, naquele lar que o Senhor está preparando para cada um de nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje